Então vamos lá, pessoal. Sem enrolação, eu vou demonstrar para vocês aqui agora 5 passos para você utilizar sua Fibonacci de forma extremamente profissional e alavancar, aumentar, né, a assertividade no seu operacional, seja ele qual for. E se você faz position trade em criptomoedas, é muito interessante você pegar uma retração no momento certo, né, para você não tomar a violinada no mercado. E o que é violinada? O mercado primeiro descer, pegar o seu stop e depois ir a favor da sua operação. E a gente não quer isso. Por isso, eu vou demonstrar para vocês aqui agora uma maneira de você identificar se a Fibonacci vai respeitar em todos os seus níveis ou se ela vai respeitar apenas em um único nível. Como primeiro exemplo aqui, eu vou utilizar o gráfico do Bitcoin. Eu estou aqui na ferramenta do TradingView. Então você vem aqui nessa aba esquerda e clica aqui em retração de Fibonacci. Eu já configurei minha Fibo aqui para ficar da maneira que eu gosto. Provavelmente a sua vai estar em várias cores e com todos os níveis, né? Eu só coloco o nível de 38.2 a 0.5, que é a 0.50, e a 61.8. Para utilizar de exemplo, eu vou pegar esse fundo aqui, ó, e até esse topo aqui, ó, e demarcar essa região. Pronto. Marquei minha Fibonacci numa projeção de alta. Se fosse de queda, eu pegava daqui do topo para baixo. Vou fazer esse exemplo também logo após. Vamos lá. Primeira informação que você não vai encontrar em nenhum vídeo aqui no YouTube, nem nos canais gringos eu achei isso aqui, ó. Isso é com o meu feeling de mercado, a minha experiência, no pouco tempo que eu tenho estudando gráfico, eu notei isso aqui, ó. Nessa pernada de alta que deu aqui, ó, no Bitcoin, vocês podem perceber que foi uma vela pequena, uma vela média, depois uma grande, consolidou. Deu uma vela pequena, depois uma vela média, uma vela grande, mais uma consolidação. Depois ele deu um outro estouro aqui, mais uma consolidação. Deu outro estouro e aí pronto, começou a cair. Se você parar para perceber, nesse momento aqui que consolidou, aqui é um nível de Fibonacci. O nível de 73 é porque eu tirei aqui, eu só utilizo 61.8, a 0.5 e a 38. Mas se você voltar aqui, ó, aqui é um nível de Fibonacci, beleza. Aqui na 61.8 ele subindo, tá? Lembrando que até então você não ia traçar nenhuma Fibonacci enquanto ele estivesse subindo, claro, é óbvio. Então você esperaria ele corrigir para então traçar sua Fibonacci. Só que nesse nível aqui, ó, ele deu uma consolidada. No nível da 61.8, calma, subindo ainda, né? Ele já tinha dado uma consolidada. Aqui na 0.50 ele consolidou bastante. E aqui na 38.2 ele também tinha consolidado. Então isso aqui, ó, já demonstra que quando o preço descer, ele tende a respeitar todos os níveis de Fibonacci. Outro gatilho importante, você só traça a Fibonacci se ela tiver pelo menos 10 velas. Se a pernada de alta aqui tiver 5, 6 ou 7 velas, a Fibonacci não vai ser tão assertiva. Se você utilizar 10 velas em diante, não existe uma quantidade mínima perfeita. Mas na minha experiência de mercado, uma Fibonacci acima de 10 velas, ela respeita muito mais do que uma Fibonacci com poucas velas, o que vai deixar sua Fibonacci também muito curta. Como vocês podem notar aqui, ó, quando o preço bateu, veio aqui, ele respeitou exatamente a taxa de 38.2. Mas por que será que ele respeitou essa taxa de 38.2? Porque aqui, o pessoal, ó, se tornou, essa consolidação se tornou um pequeno suporte, né? Que no caso era uma resistência, e aqui agora que foi rompido se tornou um suporte. Quem pegou essa operação nesse momento aqui, ó, lucrou bastante. E como vocês podem ver aqui também, ó, se retornar um pouco, essa taxa de 38.2 era também um suporte, uma resistência lá atrás, ó, onde o preço veio, caiu drasticamente, depois veio, ficou aqui, caiu mais um pouco, chegou até a romper, depois fez um falso rompimento e ficou aqui respeitando. Então já demonstrava que como era uma região de Fibo, lá atrás uma resistência bem forte, o preço veio subindo e deixando essas consolidações aqui, ó, tinha tudo para respeitar aqui na 38.2, sendo que ela não é a mais assertiva, tá? A região mais assertiva com certeza é a 0.50 e a 61.8, mas a 38.2 respeita bastante, contanto que a Fibonacci vá subindo e deixando essas
o preço, né, a tendência do preço vai subindo e deixando essas consolidações no caminho. Espero que vocês estejam entendendo. Essas pequenas consolidações que vão se formando aqui, ó, na subida do preço, vêm posteriormente se tornar as regiões, os níveis de Fibonacci. Por isso que uma Fibonacci desse jeito aqui, com essa estrutura, é muito mais assertiva do que aquela Fibonacci que estoura de vez em 5, 6, 7, 15 velas só de alta, sem fazer essa consolidação aqui, ó. Provavelmente ela não vai respeitar todos os níveis de Fibonacci. E aí fica muito mais difícil você encontrar um nível em que, se você não tiver um suporte mais aqui atrás, ou então uma resistência, um nível em que ele vai respeitar com a maior probabilidade de acerto. Outro gatilho muito importante para você fazer sua operação: olhar o tempo gráfico menor e o tempo gráfico maior, a depender do que você está operando. Por exemplo, se eu estou aqui no gráfico diário, eu vou olhar aqui, ó, o gráfico semanal, tá? Para ver o que o gráfico semanal está fazendo, para ver se essa região de Fibonacci vai ser uma região boa ou não. Como vocês podem ver aqui, ele respeitou em 38.2, mesmo estando no gráfico semanal. E também vou olhar no gráfico de, como eu estava aqui, num dia de 4 horas. Como vocês podem notar aqui, já está no gráfico de 4 horas. E a movimentação dos candles, né, das velas aqui, para encostar, para pegar a região de 38.2, foi uma movimentação saudável, né, em que o preço veio, deu uma consolidada, veio mais um pouco, subiu, veio, encostou e retraiu. Significa o quê? Que você olhou no tempo gráfico menor e no tempo gráfico maior, e todos os dois tempos abrangentes ao período que você está operando estavam a favor, né, da sua operação, deixando a sua operação muito mais assertiva. Outra coisa que eu deixei de mencionar é que, se você estiver operando criptomoedas, né, você não vai se basear em pegar uma operação apenas usando a Fibonacci, tá? Você vai usar ela como um gatilho a mais. Ou, se você opera só usando ela, você vai utilizar de outros gatilhos, como suporte ou linha de tendência, para validar ainda mais a sua operação. E caso não seja o Bitcoin, se você estiver operando outra cripto, é bom você analisar o que o gráfico do Bitcoin está fazendo naquele exato momento, para você não entrar, vamos supor, vendido, sendo que o Bitcoin está explodindo, né, para cima. Então, isso deixaria a sua posição muito mais insegura. Mais uma dica super importante que eu vou dar para vocês aqui, ó: nunca pegue mais do que, não é indicado, né, pegar mais do que 2 operações por Fibonacci, principalmente se você estiver operando em position trade. No day trade você pode pegar até 2 regiões de Fibonacci, vamos supor a 50 e a 61.8, ou a 38.2 e a 50. Se você pegou uma operação vencedora na 38.2 e na 0.50, não tem o porquê você arriscar, né, já que você já vai estar 2x0, você entrar na 61.8. É pegar suas 2 ou no máximo uma operação, e aí tchau mercado. Outra dica importante: se você estiver operando no gráfico diário, position trade ou futuros na Binance, nunca é aconselhável você pegar mais do que um nível de Fibonacci, porque se você tiver alavancado, vamos supor, 20, 30, 40, 50 vezes, e você pegou aqui, ó, vamos supor que nessa região de 38.2, e já pegou essa pernada de alta aqui, ó, você alavancado 50 vezes, aqui você já estaria num gain absurdo. Então, para que você vai arriscar pegar outro nível de Fibonacci se você já está no lucro? Vamos pegar outro exemplo aqui, que é o gráfico da Baby Doge, tá? Eu já fiz uma análise bem acertada desse ativo aqui. Vou deixar aqui no link, passando aqui no card. E como vocês podem notar que o preço deu essa estourada aqui esses últimos dias e veio respeitar quase aqui o nível de 38.2 da Fibonacci. Mas por que ele não chegou a respeitar? Porque aqui o último topo, o último ATH, antes desse aqui que está no momento, era um topo bem forte, onde o preço foi e deu uma queda bem agressiva. Então, por isso que ele foi, subiu até aqui, e quando voltou, não chegou nem a encostar no nível de Fibonacci e já respeitou aqui esse último topo. E essa aqui, ó, é uma pernada em que não deixou consolidações, como se formou aqui no Bitcoin. É por isso que esse tipo de Fibonacci aqui não é uma Fibonacci saudável, tá? Esse tipo de Fibonacci aqui, ó, provavelmente ele rompe quase todos os níveis. E se respeitar, é só o nível da 61.8, que é o nível mais forte. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado realmente do conteúdo, tá? Eu trouxe algumas dicas que você provavelmente não vai encontrar em nenhum vídeo aqui no YouTube, tá? Essa manha aqui, ó, essa dica de consolidação aqui, ó, foi eu que aprendi sozinho
né, estudando bastante Fibonacci aqui, ó, e percebi que quando a Fibonacci fazia esse nível, ela ia fazer uma consolidaçãozinha, ia fazer a outra consolidação, estourava a consolidação. Isso aqui seria os próprios níveis posteriormente com a Fibonacci na queda, né, fazendo a retração. Isso aqui seria o 38.2, a 0,50, a 61.8. Abra seu gráfico uma hora aí e analise se esse tipo de Fibonacci não é muito mais assertiva do que quando ela dá esse estouro aqui, ó, não se transformando numa Fibonacci saudável. Então, ela possivelmente pode romper aqui 38.2 a 0,50 e talvez respeitar 61.8. Mas se a 61.8 tiver com outros gatilhos, com outras confluências, ela respeita bastante. Principalmente quando sobe desse jeito aqui, ó, que explode para baixo, ela só respeita, na maioria das vezes, tá? Isso aqui não é regra, a taxa de 61.8. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você aprendeu algo que você não sabia, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu olho comentário por comentário e faço questão de responder a todos aqui, tá? Eu vou ficando por aqui, te espero, te encontro no próximo vídeo, tá? Vamos ajudar esse canal aqui a chegar a 1000 inscritos, pessoal. O canal já tá com quase 500 inscritos. Se inscreve aí, compartilha esse vídeo para os seus amigos, para eles usarem, né, utilizarem a Fibonacci da forma correta.